quando eu era apenas uma criança. Eu dormia no meu quarto sozinho. Minha mãe colocou na parede de meu quarto alguns quadros. E entre esses quadros, minha mãe colocou um quadro de São Pedro. Eu sempre demorei muito para dormir. Por esse motivo, sempre escutei coisas estranhas dentro da minha casa. E sempre eu olhava para o quadro de São Pedro para tentar me acalmar. Mas por incrível que pareça, todas as vezes que eu olhava para aquele quadro, algo sinistro acontecia. Era como se aquele quadro, ele olhasse para mim fixamente e sorria da minha cara, zombando da minha pessoa, tipo quem dizia, sou eu quem está perturbando o seu sono durante as noites. Durante as noites, aquele quadro de São Pedro, ele parecia ficar diferente, pois sua feição mudava e parecia, na verdade, não a figura de um homem, mas sim a figura do próprio demônio. Como eu tinha medo daquele quadro, eu então pedi para minha mãe tirá-lo do quarto e por um certo tempo eu me vi livre dos barulhos estranhos que ocorriam dentro da minha casa e da imagem daquele quadro que parecia a imagem do próprio mal. O meu primo morreu quando eu tinha apenas 9 anos e eu e o meu irmão víamos a sua imagem dentro de nossa casa. A nossa casa era em uma chácara na área rural do estado de Minas. E durante as noites escuras, pela janela do meu quarto, que dava para ver no fundo do quintal, quando eu olhava por entre os vidros, eu via embaixo das árvores vultos que olhavam na direção da minha janela e conversavam entre si como se estivessem ali tramando alguma coisa contra a minha pessoa. Como a minha mãe e o meu pai trabalhavam fora, eu ficava na casa da minha avó com os meus primos, até que uma certa vez eu fui para a rua com uns amigos e quando eu passei no portão, eu senti como se algo estivesse me olhando e me observando. Como eu sou muito medroso, então eu saí correndo para fora do portão. Meus amigos então olharam para mim e disseram que no momento em que eu passei pelo portão correndo, foi como se uma sombra escura tivesse saído de trás do muro e me acompanhou. Eu então, que já tinha muito medo, ao ouvir os meus amigos dizendo que uma sombra me acompanhou, com mais medo então eu fiquei. Passou um tempo e todos os dias a mesma sensação de alguém me olhar. Minha mãe então fez um quarto novo para ela e eu fiquei com o seu antigo quarto. Só que eu passei a ter imensos pesadelos com pessoas que já haviam falecido. E nesses pesadelos, essas pessoas que já estavam mortas tentavam me pegar e me arrastar para os seus túmulos. Então eu acordava e, em meio a gritos de desespero, eu chamava pelos meus pais. Durante uma noite, eu comecei a ter um pesadelo. E neste pesadelo, vultos me seguiam. Eles queriam me pegar e levar para o túmulo. Eu então entrei em total desespero, pois era como se eu soubesse que estava tendo um pesadelo, mas eu tentava acordar e não conseguia. Aquele pesadelo foi muito real, mexeu com as minhas emoções.
Eu então, depois de muito correr e tentar acordar, eu então consegui acordar. Mas quando despertei do meu sonho, foi aí que algo pior ainda aconteceu. Quando eu olhei para o lado da minha cama, bem ao lado da minha cama, havia ali parado um cão. Este cão era imenso. Seus olhos não eram os olhos normais, eram como chamas de fogo. Os seus dentes eram imensos. Aquele cão parado, bem ali ao lado da minha cama, olhava para mim insistentemente, e ele rosnava e avançava como quem queria me pegar. Eu então não tive outra opção a não ser cobrir a minha cabeça e gritar por minha mãe e por meu pai. Segundos depois, meu pai e minha mãe entram no quarto desesperado, perguntando para mim o que havia acontecido. Eu então, ofegante, com a respiração profunda, eu estava sem palavras e não conseguia sequer falar para os meus pais o que havia acontecido. Após alguns minutos, que os meus pais estavam ali no quarto conversando comigo, me acalmando, eu então consegui abrir a minha boca e falar. Então eu contei para os meus pais o que havia acontecido e o que eu havia visto ali no quarto. De começo, meu pai e minha mãe não acreditaram muito nas minhas palavras, mas a minha mãe resolveu deixar que eu passasse aquela noite juntamente com ela e meu pai em seu quarto. Mas a pior de todas as experiências espiritual que eu tive foi essa. E até hoje eu me lembro. Uma certa vez, quando eu estava dormindo, senti que algo estava em cima de mim. Senti um peso sobre as cobertas. Tentava me mexer, tentava virar na cama e não conseguia. Então, finalmente, eu consegui me virar e bati com as pernas na janela. E para o meu espanto, havia ali na janela uma sombra negra, uma sombra de uma figura, a qual não tinha rosto, era mais escura do que a própria escuridão. Aquela sombra estava ali, entre a janela e a minha cama. Aquele ser estava com as suas mãos estendidas na direção da minha pessoa, e a escuridão que emanava daquele ser estava envolvendo por completo a minha cama. Eu então fechei os meus olhos e comecei a orar e a pedir a Deus que me livrasse daquele ser. Uma semana se passou e eu já tinha me esquecido do ocorrido, até que outra vez sinto algo pesado e não consigo me mexer. Tentei gritar, mas como eu tinha muito medo, eu comecei a orar. Eu então segurei nas cobertas e comecei a puxar a coberta para cima de minha cabeça. Então, lentamente, minhas cobertas foram sendo puxadas para o chão. Eu as segurei e puxei de volta para cima de minha cabeça. Eu gritei por meus pais e eles vieram, mas no momento em que eles chegaram no quarto, não havia mais nada ali no quarto. Um certo tempo depois, eu pedi para a minha tia, que é evangélica e batizada com o Espírito, eu pedi que ela fizesse uma oração em meu quarto, mas ainda assim eu continuo ouvindo vozes e vendo vultos pelas madrugadas. Aquele ser parece estar ali no meu quarto e está à minha espreita a todo o momento.
Este relato é verídico e para muitas pessoas pode não parecer assustador, mas para mim que passei por esta situação é algo sombrio, algo tenebroso, que vai muito além da nossa filosofia. Este relato é um relato surpreendente que nos leva a uma dimensão muito além da imaginação.